Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Roger Daltro, de vez em quando trazendo aqui uma pauta geográfica de um pouco de geografia, uma dose de geografia para o seu dia a dia. A dose que nós estamos tendo essas últimas semanas é uma dose sobre o Enem 2020, realizado agora no início de 2021, que trouxe várias questões de interesse geográfico para o nosso dia a dia. Então, antes de começar, toca a vinheta para a gente poder falar um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Basicamente, galera, antes de começar a questão, deixa eu fazer um convite para vocês, você que gosta de conhecer um pouco mais sobre a geografia, que se interessa por esse conteúdo, ou quer, de certa maneira, entender por que a geografia é tão importante. Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha, comente, dê sugestões de conteúdo, que a gente está aí para poder trazer um pouquinho desse conhecimento geográfico e dividir com vocês, compartilhar com vocês. Vamos à questão, uma questão de geopolítica que veio nesse Enem 2020. Olha aí, no caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter a capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, e aí a gente tem que ficar atento, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Isso está lá no Hegemonias e Emancipações do século XXI. Lembre-se sempre, olhem a fonte da galera para poder dar uma ajuda, dar um esclarecimento sobre de onde está sendo extraído esse texto e esse contexto que vem para a questão. Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Então, nos Estados Unidos da América, que estratégia é essa? Que formação de estratégia é essa estratégia que mais abrange essa formação do Estado americano? A erradicação dos conflitos em territórios, a propagação de organizações em redes, a eliminação das diferenças regionais, a ampliação de modelo democrático ou a projeção da diplomacia mundial. Então, pelo que a gente tem desenhado nos últimos anos no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e nas ações geopolíticas dos Estados Unidos no contexto global, o que mais tem caracterizado as estratégias norte-americanas num contexto internacional? Basicamente, a propagação de organizações em rede é algo que tem sido muito forte na geopolítica dos Estados Unidos. Mas por que isso, professor? No começo do século XXI, momento em que o texto base foi escrito, logo nos primeiros anos do século XXI, o mundo vivia um momento de grandes incertezas após os ataques do 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos. Não sei se você já era nascido nisso, mas eu que era nascido, era aluno do ensino médio, a gente viveu realmente um momento de grande insegurança mundial, e não só nos Estados Unidos, com certeza. O grupo responsabilizado pelos ataques tinha como forma de atuação uma forma de diversas células terroristas ao redor do mundo conectadas em rede, minimamente por um interesse comum, motivando assim os Estados Unidos a formular estratégias mais abrangentes para impedir que esses grupos e organizações se propagassem e ou se multiplicassem. Basicamente, isso chamou a atenção não só dos Estados Unidos, como de toda a comunidade internacional, pôs medo, de certa maneira, em grandes potências, pôs medo, de certa maneira, em vários países. Tivemos receio, realmente, dessa guerra ao terror que foi traçada como estratégia pelos Estados Unidos, com invasões de países logo na sequência, como o Afeganistão, o Iraque, depois deposição do presidente iraquiano, mas isso se tornou uma praxe e uma praxis, né, da geopolítica norte-americana num contexto internacional. Até hoje, a gente, quando observa a geopolítica norte-americana, a gente verifica ali a ação do Estado fortemente nessa política de práticas em rede, tentando estabelecer redes ali que o protejam, de certa maneira, de algum possível ataque. E nosso mundo é um mundo conectado, né, galera? A globalização está aí para isso, ela está mostrando isso, e mesmo as células ilegais, mesmo o trabalho ilegal, mesmo as ações ilegais, elas também têm um poder de conexão e de trabalho em rede que infelizmente chama atenção. Por isso é importante que a gente consiga entender essas questões que envolvem a geopolítica internacional. E claro, para isso a gente precisa ler, a gente precisa estar atento ao noticiário, estar atento a tudo que acontece, às ações de cada estado, para poder entender um pouquinho mais dessa geografia para o nosso dia a dia. Gente, a gente fica por aqui.
Eu agradeço a audiência e a paciência de vocês e já faço o convite. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto de interesse da geografia para o seu dia a dia. Obrigado pela audiência, pela paciência. Professor Roger Daltri fica aqui. Até a próxima. Eu fui.